A Pequena Sereia, Parte 2. A princesa mais velha completou finalmente seus 15 anos, então recebeu permissão para subir à tona. Quando ela voltou, ela tinha uma centena de coisas para contar às suas irmãs. Mas as coisas mais maravilhosas, segundo ela, era repousar em um banco de areia ao luar, quando o mar estava calmo, e olhar para a cidade grande na costa, onde as luzes piscavam como centenas de estrelas, ouvir música, ouvir a conversa e o ruído de carruagens e de pessoas, ver tantas torres e cúpulas de igrejas e ouvir os sinos tocando. Porque ela não poderia entrar na cidade, isso era justamente o que ela mais desejava fazer. O quão intensamente a irmã mais nova ouvia! Depois disso, sempre que ela estava com sua janela aberta à noite, olhava através das águas azuis escuras, pensando na grande cidade, com todo o seu barulho e gritaria, até imaginando que nestas profundidades ela podia ouvir os sinos da igreja. No ano seguinte, sua segunda irmã teve permissão para subir até a superfície e nadar para onde quer que ela quisesse. Ela saiu do mar bem no momento do pôr do sol e disse que esse espetáculo foi a visão mais maravilhosa que já tinha visto na vida. Os céus tinham um brilho dourado. Ela não conseguia encontrar palavras para descrever a beleza. As nuvens salpicadas de vermelho e tintas de violeta passavam por cima de sua cabeça. Mas muito mais rápido do que as nuvens eram os cisnes selvagens voando em revoada. Como um longo véu branco acima do mar, eles voaram em direção ao sol poente. Ela também nadou em direção a ele, mas foi para baixo, e todo o brilho cor-de-rosa do céu se desbotou no mar. No ano seguinte, sua terceira irmã subiu, e como ela era a mais ousada de todas, ela nadou até um largo rio que desaguava no oceano. Ela viu colinas gloriosamente verdes da cor de videira. Palácios e casas senhoriais podiam ser vislumbrados através dos bosques esplêndidos. Ela ouviu todos os pássaros cantando, e o sol brilhou tão intensamente que muitas vezes ela teve que mergulhar de volta à água para resfriar o rosto ardente. Em uma pequena enseada encontrou toda uma escola de crianças mortais, remando sobre a água completamente nus. Ela queria brincar com eles, mas eles se assustaram e fugiram. Então veio um pequeno animal preto. Era um cachorro, mas ela nunca tinha visto um cão antes. Ele latiu para ela tão ferozmente que ela se assustou e se protegeu em mar aberto. Mas nunca pôde esquecer os maravilhosos bosques, as colinas verdes e as crianças agradáveis que podiam nadar na água, embora eles não tivessem rabos de peixe. A quarta irmã não se arriscou tanto. Ela ficou de longe entre as ondas fortes, onde, segundo ela, era lugar maravilhoso. Você pode ver tudo em torno de você por quilômetros e quilômetros, e os céus eram como uma vasta cúpula de vidro. Ela tinha visto navios, mas eles estavam tão longe que pareciam gaivotas. Golfinhos brincalhões davam cambalhotas e baleias monstruosas jorravam água através de suas narinas, o que para ela parecia como se centenas de fontes estivessem jogando tudo ao seu redor. Enfim, a quinta irmã teve sua vez. Seu aniversário foi no inverno, então ela viu coisa que nenhuma das outras tinha visto. O mar estava de uma cor verde escuro e nele havia enormes icebergs. Cada um brilhava como uma pérola, ela disse, mas eles eram mais nobres do que qualquer torre de igreja construída pelo homem. Eles assumiram as formas mais fantásticas e brilharam como diamantes. Ela havia se sentado no maior dos icebergs, e todos os navios que vinham navegando fugiam assim que os marinheiros se assustavam ao vê-la com seu cabelo longo esvoaçando ao vento. No final da noite, as nuvens encheram o céu. Ouviam-se trovões. Relâmpagos corriam pelos céus. Ondas negras levantavam esses grandes icebergs de gelo às alturas, onde brilhavam quando os raios os atingiam. Em todos os navios, as velas foram enrezadas e havia temor e tremor. Mas ela calmamente sentava-se ali, em cima de seu iceberg à deriva, vendo o relâmpago azul atingir o mar. Cada uma das irmãs teve prazer de novas e encantadoras paisagens quando elas vieram à tona pela primeira vez. Mas, quando se tornaram adultas, podendo ir para onde quisessem, elas se tornaram indiferentes à beleza dessas paisagens. Elas começaram a se cansar e, em um mês, passavam a dizer que não havia nenhum lugar como o fundo do mar, onde elas se sentiam completamente em casa. Em muitas noites, as irmãs mais velhas subiam à superfície de braços dados, todas as 5 em uma fileira. Elas tinham belas vozes, mais encantadoras do que as de quaisquer seres mortais.
Quando uma tempestade estava se formando e se antecipava um naufrágio, elas nadavam até o navio e cantavam de modo sedutor canções sobre como era bonito no fundo do oceano, tentando superar o preconceito que os marinheiros tinham contra elas, na esperança de que eles descessem com elas. Mas as pessoas não conseguiam entender suas canções e confundiam com a voz da tempestade. Também não os interessava as glórias das profundezas. Quando o navio afundasse, eles teriam se afogado e seria como mortos que eles atingiriam o palácio do rei do mar. Nas noites em que as sereias subiam, a irmã mais nova ficava sozinha, esperando por elas e querendo chorar. Mas as sereias não têm lágrimas, portanto ela sofria muito mais. "Oh, como eu desejo que eu tenha 15 anos", disse ela. "Eu sei que eu amo o mundo lá em cima e todas as pessoas que vivem nele." Um dia, finalmente, ela completou 15 anos. Agora você vai escapar de minhas mãos, Disse a avó. Venha, deixe-me enfeitar você como enfeitei suas irmãs. No cabelo da pequena dama, ela colocou uma coroa de lírios brancos, cada pétala da qual era formada a partir da metade de uma pérola. E a velha rainha deixou 8 grandes ostras prenderem a cauda da princesa, como um sinal de seu alto escalão. Mas isso dói, disse a pequena sereia. Dá trabalho ficar bonita e vestir-se de modo correto, sua avó lhe disse. Oh, quanta vontade de sacudir todas estas decorações e deixar de lado esse peso! As flores vermelhas em seu jardim seriam muito mais adequadas. Mas ela não se atreveu a fazer qualquer alteração. Adeus, disse ela, e se foi através da água, leve e espumante como uma bolha. O sol tinha acabado de se pôr quando sua cabeça se ergueu acima da superfície. Mas as nuvens ainda brilhavam douradas e rosadas e no céu delicadamente tingido brilhara a luz clara da estrela da noite. O ar estava leve e fresco. O mar estava sereno. Um grande navio de 3 mastros estava à vista com uma única vela içada, pois não havia ainda nem o sussurro de uma brisa e os marinheiros aguardavam ociosos. Havia música e cantoria no navio, e com a chegada da noite, centenas de lanternas coloridas se acenderam. Tantas que se poderia pensar que as bandeiras de todas as nações estavam balançando no ar. A pequena sereia nadou até a janela da cabine principal, e a cada marola ela podia espiar através dos painéis de vidro transparente, vendo as pessoas vestidas de forma brilhante lá dentro. O mais bonito de todos era um jovem príncipe, com grandes olhos escuros. Ele não poderia ter mais que 16 anos de idade. Era seu aniversário, e esse era o motivo de toda a celebração e cantoria. No convés, os marinheiros estavam dançando, e quando o príncipe apareceu entre eles, mais de uma centena de foguetes voou pelo ar, tornando-o tão claro como se fosse dia. A pequena sereia se assustou tanto que se abaixou sob a água, mas logo ela espiou novamente e então parecia que todas as estrelas do céu estavam caindo ao seu redor. Nunca tinha visto esses fogos de artifício. Grandes sóis giravam, fogos esplêndidos flutuavam pelo ar azul e todas estas coisas eram refletidas no mar cristalino. Era tão claro que se podia ver cada pequena corda do navio e as pessoas podiam ser vistas claramente. O quão bonito era o jovem príncipe! Ele riu, sorriu e cumprimentou as pessoas enquanto a música soava na noite perfeita. A noite avançou, mas a pequena sereia não conseguia tirar os olhos de cima do navio e do belo príncipe. As lanternas coloridas foram apagadas. Não havia mais foguetes pelos céus e não haviam mais salvas de canhão. Mas havia um murmúrio e um roncar no fundo do mar. As marolas a mantiveram saltando tão alto que ela podia olhar para dentro da cabine. Então, o navio começou a navegar. Lonas e telas eram estufadas pelo vento. As ondas subiam. Grandes nuvens se reuniram e relampejavam à distância. Ah, eles estavam em uma terrível tempestade e os marinheiros se apressaram a içar as velas. O navio começou a se mover no mar bravo. As ondas se levantaram como imponentes montanhas negras, como se fossem quebrar o longo mastro. Mas o navio mergulhou nos vales entre as cristas dessas ondas. Para a pequena sereia, isso parecia um bom esporte, mas para os marinheiros não tinha graça alguma. O navio rangia, vigas grossas cediam sob os golpes pesados, ondas quebravam sobre o navio. O mastro se partiu em 2 como junco. O navio adernou para o lado e a água invadiu o porão.